Boa noite, boa noite. Como é que tá o som? Ah! Olha só! Gente, boa noite. Vamos fazer mais uma live. Tô nas lives há esse tempo, eu não sou muito de fazer live, mas eu tô tentando, tô me esforçando para tentar passar um pouquinho mais de conteúdo, de informação, compartilhar. E é por isso que eu tô aqui hoje. Também, claro, tem um motivo a mais, que é o Grupo Alimentando a Vida, que começa semana que vem. E hoje a gente vai falar sobre alimentação desintoxicante. O que é, por que eu preciso me desintoxicar, quais os benefícios e por que eu escolhi esse tema? Primeiro porque muitas pessoas me perguntam, que eu falo muito sobre isso, e porque também é uma das ferramentas mais importantes do processo do Grupo Alimentando a Vida. Então, falar um pouquinho mais sobre o grupo no final. E a dieta desintoxicante é uma das ferramentas que a gente utiliza, uma das ferramentas que a gente utiliza no Grupo Alimentando a Vida. Zeca, me avisa se o som tá bom aí. Quem tá aí ao vivo me avisa só se estão me ouvindo bem. Vai que depois eu tô falando aqui, né? E não tem áudio por algum motivo. Então, a alimentação desintoxicante, desintoxicação é uma das ferramentas que a gente utiliza no Grupo Alimentando a Vida. E eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Por que a gente precisa se desintoxicar? Será que eu preciso me desintoxicar? Como é que é uma alimentação desintoxicante? É jejum, não é? Eu como, não como? Muita gente acha que é parar de comer simplesmente. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Obrigada, Zeca. E, e claro, fiquem à vontade quem está ao vivo para tirar dúvida, conversar, fazer comentários. Isso é bem importante. Por isso que eu tô aqui também ao vivo para poder interagir, tá bom? Falar sobre dieta desintoxicante num sábado, e faz sentido para mim. E quem já participou do grupo Alimentando a Vida sabe por que isso faz sentido, né? Porque principalmente no meu ponto de vista e no que a gente trabalha dentro do grupo, a alimentação desintoxicante é um estilo de vida, né? Não é só uma dieta que a gente faz por algum período de tempo. Então, se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, é dia de falar de alimentação desintoxicante, tá bom? Bom, primeira coisa é importante a gente entender por que a gente precisa se desintoxicar, né? Muita gente fala assim, mas a gente tem, o nosso organismo ele tem um sistema de desintoxicação, órgãos de desintoxicação, né, que tem essa função de controlar, neutralizar, eliminar compostos que não são benéficos para o nosso corpo ou que estão acumulados em excesso. Então a gente tem aí rins, fígado, pulmões, intestino, pele, são órgãos que têm essa função, entre outras, essa função de nos ajudar a nos desintoxicar. Só que o que acontece, gente? A gente não está vivendo um modo de vida que favorece o nosso organismo. Nosso estilo de vida atual é um estilo de vida muito distante, desconectado do que é o ideal para o nosso corpo, o natural para o nosso corpo. Então a gente vive em ambientes com luz artificial, com poluição, bebe uma água que também, por mais que seja tratada, é poluída. Tirando quem toma aí água direto de nascente, que eu tinha isso até poucos anos atrás, quando eu morava numa chácara, e eu sinto muita falta. Então, a água que a gente bebe, os alimentos que a gente consome, se não são agroecológicos, são extremamente contaminados. A gente leva uma vida sedentária, faz pouquíssima atividade física, perto do que o nosso corpo precisa e foi feito para fazer.
tela, né? Tela o tempo todo, é computador, é TV, é muito estímulo. Então, assim, a gente não vive uma vida que favorece o funcionamento natural e ideal do nosso corpo. A gente vive uma época em que ficar doente, não estar saudável é o normal, né? É normal sentir dor, é normal sentir desconforto, é normal ter uma digestão ruim, é normal ter uma dor de cabeça, é normal ter dores, dor nas articulações. É normal e o processo, né? Quando a gente vai envelhecendo, é como se fosse natural. Não, depois dos, sei lá, vão baixando, né? Depois dos 50, ou depois dos 60, ou depois dos 40, tem gente que fala, depois dos 40 já começa, né? Não, gente, isso não é o natural do nosso corpo. Só que a gente não vive atualmente um estilo de vida que é o que favorece o funcionamento ideal do nosso corpo. Então, sim, o nosso corpo, ele tem essa capacidade de desintoxicar diariamente. Só que a gente não favorece isso em nada com o nosso estilo de vida. Então, por isso que é preciso que a gente faça um processo de desintoxicação, principalmente se a gente está sentindo isso, sintomas no nosso corpo que mostram no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, que mostram que a gente está intoxicado, intoxicada. Então, cansaço crônico, né? Tá sempre cansada, irritabilidade, falta de concentração, dores articulares, problemas digestivos, dor de cabeça, intestino preso, má digestão. Nossa, muitos sintomas podem mostrar pra gente que o nosso corpo está intoxicado. Irritabilidade, oscilações aí de humor, depressão, ansiedade. Tudo isso podem ser e são sintomas de que o nosso corpo e nossa mente estão intoxicadas. Não necessariamente só por alimentos, tá? A gente não se alimenta só de alimentos e a gente não se intoxica só com alimentos, né? A gente se alimenta e se intoxica com emoções, com estímulos, né? Com o ar, com a água, com cosméticos que a gente passa na pele, que tem substâncias que são nocivas. Então, o tempo todo a gente está colocando isso para dentro do nosso corpo e com os alimentos também, uma alimentação distante do natural, né? Poucos vegetais, muitas pessoas aí consumindo muitos alimentos de origem animal, alimentos refinados, industrializados, açúcar. Então, diariamente, o que acontece com a nossa balança, vamos dizer assim? A capacidade que o nosso corpo tem, nossos órgãos têm de nos desintoxicar, vai ficando abalada, porque a gente está se intoxicando mais do que essa capacidade de se desintoxicar. E isso vai acumulando durante semanas, durante meses, durante anos, e a gente tem aí um corpo inflamado, intoxicado, né? E muitos problemas de saúde são derivados exatamente desse estado inflamatório e intoxicado do nosso corpo. Então, isso é um dos fatores, um dos motivos pelos quais a gente precisa se desintoxicar. Então, por mais que nosso corpo tenha essa capacidade, a gente, com o nosso estilo de vida, está excedendo essa capacidade. Como eu falei, sedentarismo, atividade física é essencial para esse processo, né? Se movimentar. E não é só fazer meia hora de atividade física, é estar com o corpo em movimento. A gente passa grande parte do nosso dia sentada, a maior parte das pessoas, né? Então, enfim, o sono de qualidade, tudo isso. Tudo isso a gente faz, vamos dizer assim, de errado, e aí a gente exige que o nosso corpo, mesmo assim, cumpra seu papel perfeitamente. Eu não vou comer bem, eu não vou dormir bem, eu não vou fazer exercício suficiente, eu não vou tomar uma água de qualidade, não vou respirar um ar de qualidade, vou passar qualquer coisa na minha pele, mas você tem que funcionar bem. Você tem que dar conta de tudo isso e me manter saudável. E aí o corpo começa a conversar com você, falar, não dá. Aí começa a mostrar um sintoma, começa a mostrar outro. Sabe quando o filho quer falar com você? Minha filha que faz assim, fica cutucando assim, quer falar com você, mãe, mãe, mãe. É o que o nosso corpo fica fazendo com a gente, né? Cutucando, 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 mostrando os sintomas. E aí o que geralmente a gente faz, o que a nossa medicina, né, tradicional, pelo menos aqui ocidental, né, que a oriental é diferente, faz? Dá um remédio para calar o sintoma. O remédio vai
calar esse sintoma aqui, esse outro remédio vai calar esse sintoma aqui. E o corpo continua cada vez mais intoxicado, porque assim, não sou contra, né, a alopatia, já quando preciso tomo, evito ao máximo, mas não é para ser dessa forma e ele não resolve. O que a gente tem que entender é que remédio não resolve, remédio não traz saúde, né, não restabelece saúde, porque e pelo contrário, intoxica mais o nosso corpo, aí sobrecarrega esses órgãos de intoxicação. Vira um ciclo que é muito difícil da gente sair. Então, e se a gente for parar para pensar, grande parte das pessoas hoje em dia está nesse processo, está vivendo esse processo por todos esses motivos que eu falei. Então, quando a gente fala em se desintoxicar, por que se desintoxicar? Esse é um dos principais motivos, porque o nosso estilo de vida, com tudo isso que eu falei, não favorece, né? Não favorece esse equilíbrio no nosso corpo, né? Esse processo natural, nossa capacidade que o nosso corpo tem, mas o nosso estilo de vida não favorece. Tá? Outra questão é que, e aí está muito relacionado a tudo isso também, a questões emocionais, a questão de como a gente lida com a nossa alimentação. A gente, muitas vezes, quando a gente está intoxicada dessa forma, a gente tem muitos vícios alimentares, né? Eu falo muito sobre isso aqui, né? Que diferente dos outros animais, que nós somos animais também, nós animais humanos, a gente não come só para sobreviver, a gente não come só por fome, né? A gente come porque está triste, porque está feliz, porque está ansiosa ou ansioso, porque está, enfim, está desanimado, desanimada, tá, qualquer motivo é motivo para a gente estar comendo. Oi, Ana. E geralmente, quando a gente come por esses motivos, a gente come de uma forma desequilibrada, não escolhe os melhores alimentos. E o corpo intoxicado faz com que a gente cada vez mais tenha essas escolhas alimentares, mais escolhas alimentares, né? Que inclusive são vícios. Vícios porque o nosso corpo está intoxicado com esses alimentos, com os metabólitos desses alimentos, intoxicado com as emoções que geram que esses alimentos inclusive geram, né, no nosso corpo, na nossa mente. Então, quando a gente se percebe que a gente está com uma relação não saudável com a comida, né, que a gente não está conseguindo escolher de forma consciente o que a gente come, que a gente tem vícios alimentares e que esses vícios alimentares estão trazendo problemas para a gente, seja físicos, seja emocionais, esse também é um alerta de que a gente precisa se desintoxicar. A gente precisa ter uma alimentação desintoxicante, passar por um período, né, principalmente onde o nosso corpo vai ter oportunidade de se limpar, pelo menos um pouco, de tudo isso, né, de todos esse acúmulo de toxinas. Como eu falei, o ideal é que a alimentação desintoxicante não seja uma dieta apenas de um período, que seja um estilo de vida, tá? Mas ela precisa começar. Ela precisa começar por um período. Por quê? Porque se a gente está intoxicada, a gente não consegue passar por um estilo de vida de uma alimentação desintoxicante, uma alimentação que favoreça esse estado natural de saúde do nosso corpo. Então, a gente precisa desse processo um pouco mais intenso, muitas vezes, de purificação, de limpeza, para ajudar nosso corpo e nossa mente nesse processo. Então, se você sente algum desses sintomas que eu falei, sejam físicos, sejam emocionais, sejam nessa relação com a alimentação, é um sinal de que você precisa, de que seu corpo pode estar intoxicado, com certeza está intoxicado, e que você precisa de um processo de uma alimentação desintoxicante, né? De um processo aí de desintoxicação para te ajudar a se reconectar com esse estado de saúde do seu corpo. Gente, eu falo muito isso no grupo, né? E para as minhas pacientes. É comum a gente ter esses sintomas, né? É comum a gente não ter muita disposição, é comum a gente ter problemas digestivos, ter dores, ter dor de cabeça. É comum, porque as pessoas têm. Todas as pessoas têm praticamente, mas não é natural, não é normal no sentido da capacidade que o nosso corpo tem de ser saudável, né? Do estado natural de saúde do nosso corpo.
A gente está acostumado, como eu falei nisso, a gente está acostumada a não estar saudável. E a experiência de se sentir melhor, de se sentir mais perto desse estado natural, é algo que transforma. E por isso também que a gente precisa muitas vezes passar por esse período de uma desintoxicação, para que a gente possa experienciar novamente, ou talvez pela primeira vez, o corpo nesse estado mais natural de saúde. Porque muito se fala em reeducação alimentar, a gente fala muito em reeducação alimentar, enquanto a gente pode fazer isso, pode e deve fazer isso muitas vezes de uma forma lenta, de uma forma gradativa, porque, como eu falei, a comida está envolvida com muito mais, né, do que só nutrientes, né? Tem a ver com a nossa cultura, com a nossa família, com o nosso estado emocional. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns momentos onde, se a gente não fizer um processo realmente de desintoxicação, e se a gente não vivenciar, não experienciar esse estado de mais saúde no nosso corpo, a gente não consegue fazer essa transformação, a gente não consegue fazer essa mudança, porque o corpo ele continua intoxicado, não adianta mudar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho ali, porque o corpo ele vai continuar intoxicado, os sintomas não vão desaparecer, você não vai ter a energia, a disposição para fazer esse processo mentalmente, emocionalmente, também os vícios alimentares estão ali. Uma coisa que eu falo muito é que, gente, a questão não é necessariamente, quando a gente fala essa questão da relação com a comida, não é necessariamente o que a gente come, mas é como é que está essa relação com isso que eu estou comendo, né? Eu estou conseguindo fazer essa escolha consciente, eu consigo me controlar, eu consigo controlar o ato de comer, eu como compulsivamente, eu como quando eu não estou com fome, eu como coisas que eu sei que me fazem mal, que eu vou me sentir mal depois, mas eu como mesmo assim. E isso não é uma relação saudável. Então não é só alimentação saudável, né? Não é só se a gente come coisas saudáveis, é se a gente tem uma relação saudável com isso que a gente está comendo. Faz sentido para vocês? Podem comentar aí também. Isso é uma coisa muito importante. Só que muitas vezes a gente não consegue ter uma relação saudável com o que a gente está comendo, porque a gente está intoxicado física e mentalmente também. Gente, é um processo que uma coisa vai alimentando a outra, é um ciclo vicioso, né? A gente às vezes está com emoções negativas, por exemplo, e a gente come de forma compulsiva, faz escolhas que não são boas, aí isso faz mal para o nosso corpo. E fisicamente isso nos abala e emocionalmente também. Gente, o nosso corpo e a nossa mente estão extremamente conectados, principalmente quando a gente fala na questão digestiva, no intestino, o eixo intestino-cérebro. Então, se eu estou intoxicada a nível intestinal, isso vai intoxicar minhas emoções. E aí eu não vou conseguir sair desse ciclo, porque eu continuo mal, eu vou continuar fazendo mais escolhas, essas mais escolhas vão afetar meu corpo vai afetar minha mente, entende? Então, muitas vezes o que a gente precisa é eu não vou dizer tratamento de choque, porque parece algo muito... Eu vou explicar o que é alimentação desintoxicante, que eu oriento, né? E não é nada... A Ana tá aqui, que é participante do grupo. Não é nada assim... A gente às vezes escuta eu falando e fala, nossa, é o quê, né? Eu vou fazer um jejum, 21 dias em jejum, tá? Mas tratamento de choque no sentido de que eu preciso... Às vezes assim, para tudo e recomeça. Tanto que às vezes a gente fala de fazer um restart, assim, fazer um restart no intestino, no seu corpo, né? E eu preciso de um tempo para isso. Eu fiz o desafio, né? A Ana, por exemplo, aqui participou, não sei quem aí participou do desafio que eu fiz essa semana de 5 dias do suco verde, que foi só uma coisa, gente. Eu tô falando aqui de alimentação desintoxicante, eu não tô falando de tomar suco verde, detox, acabou e que isso vai resolver a desintoxicação, tá? Esse desafio foi para a gente tentar trazer uma ferramenta, uma coisa saudável para começar o nosso dia, né? Que amanhã é um período bem importante para quem quer entrar no período de desintoxicação. Esse período da manhã, a gente trabalha muito esses conceitos dentro do grupo, né? Bem detalhado, a questão dos horários, quando é melhor comer o quê, qual o melhor horário para desintoxicar.
E o desafio foi só para tentar trazer um pouquinho esse estímulo. Mas 5 dias e um suco por dia não são o suficiente, tá? A gente vai falar sobre isso. Claro que é um começo, uma primeira experiência. Mas imagina, às vezes a gente está há meses, anos, décadas intoxicando o nosso corpo, sem dar para ele um tempo, sem dar para ele um descanso, né? E a gente quer resolver em 3 dias. Faz uma dieta detox de 3 dias ou faço uma dieta líquida de um dia e pronto. Não, não é o suficiente. E isso às vezes pode até piorar a situação, gente, porque o corpo ele tem mecanismos, como eu falei, de desintoxicação. E a gente precisa ter um tempo para que isso ocorra, para que o corpo metabolize essas toxinas e elimine. Isso não acontece em 1, 2, 3 dias, né? E por isso, o grupo, por exemplo, Alimentando a Vida, a gente faz 21 dias essa dieta, tá? Essa alimentação desintoxicante. E a ideia é que ela seja um primeiro passo, a Ana escreveu aí, né? Esse chacoalhão para que a gente mude, para que a gente tenha essa mudança de percepção da alimentação do nosso corpo, da nossa saúde, e vivenciando isso, né? Em 3 dias a gente não consegue vivenciar uma mudança dos sintomas, uma mudança da forma como a gente se sente, né? A gente precisa de mais tempo. Então a gente precisa vivenciar isso, porque quando a gente vivencia isso, é como se a gente voltasse para casa, assim, como se a gente, nossa, é assim que eu quero me sentir, é assim que eu fui feita para me sentir. É óbvio, gente, eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que 21 dias, por exemplo, de alimentação desintoxicante vão resolver todos os problemas de saúde, curar doenças, tá? Não é isso, tá? Por favor, não é isso. Mas ele realmente faz um processo de limpeza no corpo, a nível emocional, a nível físico, um trabalho dessa mudança da relação com a alimentação. E é um passo, né? Tanto que tem gente aqui que faz o grupo várias vezes, volta e faz de novo, porque você tem toda aquela experiência, e quando acaba, você consegue manter algumas coisas, às vezes você não consegue manter tudo, mas você já dá passos, e aí você faz de novo, e aí você dá mais passos. Eu sempre falo que quando a gente dá um passo, a gente não está mais no mesmo lugar. Pode ser um passo só, mas você não está mais no mesmo lugar, né? Então, muitas vezes a gente precisa, várias vezes desses períodos, até o corpo limpar completamente também, para que a gente possa realmente ter essa mudança, vamos dizer assim, de forma mais definitiva, tá? Mas o efeito benéfico que você tem ali no seu corpo e na sua mente, ele permanece e te impulsiona a continuar nesse processo de mudança. Porque só ouvir falar, muitas vezes não é o suficiente para o processo de mudança. Você precisa vivenciar, né? Vivenciar essa experiência. Como é que é o seu corpo se alimentando dessa forma? Como você se sente se alimentando dessa forma? Os sintomas diminuem, os sintomas melhoram, como você se sente física e mentalmente. Então, é uma experiência, né? Você precisa vivenciar isso no seu corpo. Uma coisa que eu tenho trazido muito para reflexão, para as minhas pacientes, para o grupo, é que a gente deve procurar, nesses processos, ouvir mais o nosso corpo e menos a nossa mente, né? Ouvir o que o corpo está querendo dizer, porque o corpo ele vai sempre nos dizer a verdade sobre o que faz bem e o que faz mal para a gente, sempre. Se você parar para ouvir o seu corpo e não o que a sua mente está dizendo sobre o seu corpo vai te mostrar o que faz bem e o que faz mal para ele. E a gente faz muito isso, né, com a alimentação, falando aqui especialmente da alimentação. Como eu falei, a gente come uma coisa, a gente sente mal comendo aquilo. Tem gente que tem intolerância, que tem alergia e mesmo assim come, sabendo que vai passar mal depois, mas come. Porque essa questão tá na mente. Não, o corpo está dizendo, pelo amor de Deus, não bote isso para dentro. Mas a mente vai lá e faz. Então, ouvir o nosso corpo é muito importante nesse processo. Só que quando a gente está totalmente intoxicado, a gente não consegue ouvir o nosso corpo. E aí esse processo dá essa ajuda também. Com o corpo mais desintoxicado, isso deixa a mente mais alerta, a mente mais clara também.
Gente, confusão mental, falta de clareza mental também é sintoma de intoxicação. Não estou falando de intoxicação, quem chegou agora, por exemplo, de comer alguma coisa estragada, de um corpo inflamado, intoxicado. E aí a gente não consegue tomar boas decisões, fazer boas escolhas, inclusive na alimentação. Aí, como eu falei agora há pouco, aí a gente entra naquele ciclo que se retroalimenta e a gente não consegue sair dele, né? Então, a nível, por exemplo, de individual, que eu atendo pacientes, muitas vezes a gente faz processos de reeducação alimentar aos poucos. Tem ótimos resultados também. Mas por que eu criei o Grupo Alimentando a Vida? Porque a experiência de uma desintoxicação é muito forte no sentido de transformação que traz para o nosso corpo, né? E para a nossa mente e para o nosso processo de reeducação, de mudança de hábitos. É uma das ferramentas mais poderosas de mudança de hábitos, principalmente pelo que eu falei agora, pela vivência, pela experiência de sentir. Porque quando se sente melhor, não vai querer continuar se sentindo melhor. Eu fiz uns stories essa semana, até para chamar para essa live, falando sobre essa questão, né, de que a alimentação, ela é uma fonte de prazer, né? A comida é uma fonte de prazer, como eu estava falando, para nós animais humanos, né? Os animais não humanos, eles comem muito mais para realmente se alimentar, para se nutrir. Estou falando dos animais na vida natural deles, não necessariamente aqueles que a gente já domesticou e já humanizou um pouco, né? Já mudou a alimentação, enfim. Mas a nossa alimentação, ela é uma fonte de prazer. E ela pode e deve ser uma fonte de prazer. Na verdade, isso é um dos meus maiores desafios e que eu mais gosto de fazer. É compartilhar que a alimentação saudável, ela pode ser saborosa também, através das minhas receitas, né? Através da gastronomia. E isso também está lá dentro do grupo, né? Muitas receitas, a experiência de uma alimentação gostosa e saudável. Então, assim, a alimentação, ela é uma fonte de prazer. Só que o problema é que, na maioria das vezes, esse prazer momentâneo, ele tá acima da felicidade. O que é felicidade? Não é uma coisa momentânea, é um estado, né, de felicidade. E dá para ser feliz sem ter saúde, gente? Não dá. Quando a gente fica doente, quando a gente está com dor, quando a gente tem um sintoma que incomoda, aí a gente percebe que aquilo é essencial para a nossa felicidade, a saúde. Então, a gente às vezes está num processo onde o nosso prazer momentâneo ele está sendo mais importante para a nossa mente, não para o nosso corpo. O corpo está gritando. Mas a nossa mente, por várias questões, faz com que aquele prazer momentâneo seja mais importante do que a felicidade de ser saudável, né? E isso é resultado também dessa intoxicação, que a gente não tem clareza de decisões e de pensamentos. Claro, e mais uma vez falando o que eu falei, a gente não se intoxica só com alimento, eu tô falando de tudo, todo o nosso estilo de vida. Todo o nosso estilo de vida, né? Tanto que, dentro do Grupo Alimentando a Vida, como eu falei, a alimentação desintoxicante, ela é só uma das ferramentas. A gente tem outras ferramentas, como a respiração consciente, como o movimento através do yoga, por exemplo, como a contemplação da natureza, né, o contato com a natureza. Tudo isso são ferramentas para esse processo de desintoxicação e de reconexão com o nosso corpo e com a nossa natureza de saúde, né? Então, a alimentação desintoxicante é uma das principais, mas é uma das ferramentas, porque a gente não se intoxica só de alimentos, né? Mas chega um nível de que se o nosso corpo não se desintoxicar, a gente não consegue desintoxicar o resto. Então, é uma ferramenta muito importante e essencial. E o que seria, então, essa alimentação desintoxicante dentro, pelo menos, desse processo que eu oriento, né? Dentro do Grupo Alimentando a Vida, enfim, para os meus pacientes também. A alimentação desintoxicante, principalmente, ela é baseada em vegetais, tá? Independente de você ser ou não vegetariano, ou vegano, ou vegana, ou ter esse objetivo ou não, me mandaram uma mensagem essa semana, porque estou com as inscrições abertas, né? A gente estava com a lista de pré-inscrições, agora já estamos... Hoje eu estou abrindo oficialmente as inscrições para o Grupo Alimentando a Vida, já avisei até para alguns grupos, algumas pessoas. Me mandaram uma pergunta sobre isso, né? Mas eu não sou vegetariana, não sei se eu tenho a intenção de ser, será que o grupo é para mim?
o grupo ele tem essa função para quem quer fazer essa transição. Muitas vezes você quer fazer uma transição para uma alimentação vegetariana estrita, né, baseada apenas em vegetais, e está com dificuldade. Dentro do grupo eu falo muito sobre isso, né? Eu ensino também sobre escolhas de grupos alimentares, nutrientes. Mas se você por acaso não tem esse interesse, mas sente, né, que está precisando se desintoxicar, o grupo é para você também. Você vai vivenciar uma alimentação baseada em vegetais durante esses dias, porque não tem como a gente fazer um processo de desintoxicação sem ser uma dieta à base de vegetais. É o que o nosso corpo precisa para se desintoxicar. Uma outra questão muito importante na alimentação desintoxicante é que ela não necessariamente, gente, é uma dieta de restrição calórica, tá? Ela não tem, por exemplo, o objetivo de perder peso. Isso é uma consequência muito comum, né? Basicamente, todo mundo perde um peso, muitas vezes até porque o corpo está inflamado, está inchado, não necessariamente está com gordura, né? Então, isso é um processo natural, uma consequência natural, mas não é o objetivo, ou seja, eu não estou fazendo isso para perder peso. Então, ela não necessariamente é uma dieta de restrição calórica, tá? Até porque, se às vezes a gente come pouco demais, isso pode ser um gatilho para gerar ansiedade, para eu fazer mais escolhas durante o processo, ou para desistir do processo, ou até para eu não ingerir a quantidade de nutrientes suficiente. Porque essa desintoxicação não é uma desintoxicação de jejum, de você ficar sem comer. É de você mudar a qualidade do que você come e ingerir muitos nutrientes, porque o nosso corpo, esses órgãos que eu falei, principalmente ali fígado, rins, intestino, a gente precisa de determinados nutrientes para que esse processo de desintoxicação aconteça completo, né? Que é com a eliminação, é metabolização e eliminação dessas toxinas, né, do nosso corpo. Então a gente precisa de nutrientes. Então a alimentação desintoxicante não é uma alimentação de restrição calórica, é uma alimentação de mudança de qualitativa e com muitos nutrientes. Então a base da alimentação desintoxicante é frutas, legumes e verduras. A grande base, isso eu fico muito no pé, né, meninas? Vanessa tá aí também. Vanessa tá aí também. Vanessa vai estar semana que vem, né? Posso falar já? Semana que vem eu vou estar fazendo lives desde segunda-feira com participantes do grupo Alimentando a Vida que vão contar a experiência delas, como é que foi, as transformações que o grupo geraram no corpo, na saúde, na mente. E a Vanessa que está aí é uma delas. Fico muito grata por quem aceitou meu convite de participar. Então, nossa, me perdi, ó. Fui falar sobre isso. Beber uma água para lembrar. Então, assim, lembrei. A alimentação desintoxicante não é uma restrição calórica porque a gente precisa de nutrientes para esse processo de desintoxicação acontecer. Então, como eu falei, a base é legumes, verduras e frutas. Eu falo isso muito no grupo, não lembrei que eu estava falando isso. Olha o prato, né? Gente, o grupo, ele é um grupo, eu vou explicar daqui a pouquinho tudo, assim, mas é um grupo que a base é o WhatsApp, tem o Instagram também, tem encontros pelo Meet, mas a base é o Instagram e o grupo fica aberto das 9 da manhã às 8 da noite, tá? Então, é o dia inteiro praticamente, eu tô ali presente o dia inteiro, gente. A gente vai ficar juntinhos e juntinhas 24 dias, que é o total do grupo. Eu tô ali presente. Então, muitas vezes vocês lá mandam foto dos pratos, foto do que estão comendo, e eu fico no pé. Tá faltando mais vegetal, come mais verdura, come mais legume, come mais fruta. Então, assim, a grande base da alimentação desintoxicante é nutrir o corpo, né? Então, não é para passar fome, não é para fazer restrição calórica, tá? Só que, é claro, existem alimentos que são permitidos e existem alimentos que não são permitidos, porque a gente está falando de uma alimentação desintoxicante. Então, a gente não pode ter alimentos que intoxicam. A gente vai dar um descanso para o nosso corpo de tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que intoxica, tudo aquilo que vicia, tudo aquilo que pode causar intolerâncias, alergias alimentares, tá? E a gente vai ter uma base, ter uma alimentação que deve ser a nossa base. Quando o grupo acaba, eu falo isso. Gente, essa alimentação que vocês fizeram por 21 dias é a alimentação que deve ser a base para a nossa vida. Se eu vou voltar a comer outros alimentos que a gente retira,
Eu posso voltar a comer com consciência, em menor quantidade, mas eles nunca vão ser a base. A base é essa alimentação que a gente fala que é a alimentação plant-based. O que é alimentação plant-based? É uma alimentação baseada em vegetais e naturais e integrais, ou seja, não tem produto industrializado, produto refinado. É uns alimentos na forma mais natural possível, especialmente frutas, legumes e verduras, mas a gente tem também ali as leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, alguns cereais, alguns a gente retira, tá? Então, mas é uma alimentação com base em vegetais. Essa é uma alimentação que deve ser a base de uma alimentação desintoxicante. Os vegetais, especialmente frutas, legumes e verduras. A gente come, eu tô falando da grande maioria das pessoas, a gente come muito pouco legume, verdura e fruta, gente. Essa deveria ser a base da nossa alimentação. A gente está tão preocupado com proteína. Outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Que proteico virou uma qualidade, né? Ah, essa receita é proteica. Essa não sei o que é proteica. Panqueca proteica, bolo proteico, docinho proteico. Enfim, proteína é necessário? É, na quantidade que a gente precisa e de boa qualidade. Em excesso faz mal. E não é o único nutriente necessário. A grande base da nossa saúde são as vitaminas e minerais, fitoquímicos, antioxidantes, que estão nos legumes, verduras e frutas. A gente tem que comer proteína? Tem. Não precisa ser animal, pelo contrário. A proteína de origem animal é uma proteína inflamatória, que tem gordura inflamatória também. Mas a gente tem proteína nos alimentos de origem vegetal. Mas a gente não precisa só de proteína, não precisa de tanta proteína, né, como todo mundo parece que precisa. A base da nossa alimentação deveria ser os vegetais, verduras, legumes e frutas. A gente come muito pouco isso. Eu vejo os pacientes que eu atendo quase diariamente, a quantidade de verdura, legumes e frutas que a gente come é pequena, perto da nossa necessidade. E num processo de desintoxicação, isso deve aumentar mais ainda, porque eu quero que o meu corpo se limpe, né? Então, é abundância de fruta, legume e verdura. Então, já saiba que essa é a base de uma alimentação desintoxicante. Seja se você vai fazer parte do grupo ou não, essa deveria ser a base. Você quer fazer uma alimentação desintoxicante. E por isso também o desafio do suco, né? Por isso colocar o suco. É uma forma da gente aumentar a nossa quantidade de vegetais, de frutas, logo de manhã, que é um período muito bom para desintoxicação. Como eu já falei agora há pouco, a gente fala sobre isso dentro do grupo. Então, é uma forma interessante, mas não é milagrosa, gente. Tomar um suco verde não é algo que vai te desintoxicar se você não mudar o restante dos hábitos. Se a sua alimentação tomou o suco verde, acabou ele e continuou a comer tudo que comia antes. Não existe esse suco milagroso ou algo assim. O suco verde ele faz parte, é uma estratégia dentro de uma alimentação desintoxicante, dentro de um plano de alimentação para desintoxicar o seu corpo. Né? Porque vegetais verdes escuros são muito importantes nesse processo de desintoxicação, né? Assim como outras verduras e legumes, mas os vegetais verdes escuros têm um papel muito importante. Por isso, o suco verde, tá? Mas não é milagre, não existe tomar o suco verde detox e pronto, tá? É apenas uma estratégia, uma ferramenta dentro desse processo. Então, e existem alimentos que não devem fazer parte da nossa rotina diária e que às vezes são os que a gente consome em maior quantidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente retira dentro de um período de alimentação desintoxicante, esse processo que eu oriento. Então, mesmo para quem não é vegetariano, né, todos os tipos de carne, inclusive peixe, não fazem parte. Laticínios, de forma alguma, retiramos todos os laticínios. Açúcar de todos os tipos. O açúcar é uma das coisinhas aí que mais estão intoxicando a gente, principalmente nossa mente. O glúten, tá? A gente retira da alimentação desintoxicante por ser uma proteína inflamatória, por estar relacionada a várias intolerâncias, alergias que às vezes a gente nem sabe que tem, tá? Industrializados, frituras, óleos refinados, tudo aquilo que não traz benefícios para o nosso corpo. Porque assim, dentro de uma alimentação equilibrada, se eu escolho consumir esses alimentos com equilíbrio e mais uma vez com uma relação saudável com esses alimentos, tudo bem, mas eles não são necessários e o custo-benefício, vamos dizer, os benefícios que eles trazem para o corpo são mínimos ou zero. O açúcar branco, por exemplo, não traz nenhum benefício para o nosso corpo, né? Então, dentro de um período de alimentação desintoxicante, a gente retira tudo aquilo que não traz nada de bom, que não acrescenta.
a gente vai trazer só aquilo que acrescenta nutrientes, fibras, fitoquímicos para ajudar o nosso corpo a limpar, para fazer esse processo de renovação do nosso corpo, da nossa mente. É muito interessante a mudança de paladar que a gente tem também, porque o nosso paladar está viciado nesses alimentos que eu falei. Esses alimentos, eles viciam o nosso paladar também. O nosso corpo intoxicado está viciado no sabor desses alimentos. E quando a gente faz esse processo de retirar eles e começa a ter uma alimentação mais natural, o nosso paladar muda. Quem assistiu a minha live, quem está aqui assistindo essa live ou vai assistir gravação e não assistiu a live que eu fiz durante essa semana, na terça-feira, que eu contei a minha história, vale a pena assistir. Porque, gente, eu não tive sempre essa alimentação desintoxicante que eu tenho. Pelo contrário, quem viu lá a live, eu comia miojo, um pacote de biscoito recheado. O ápice da live foi o meu pó para preparo de purê de batata que eu cheguei a comer lá nos meus 20 anos, né? E meu paladar era viciado, eu não gostava de vegetais, eu não gostava de legumes e verduras. Hoje eu não consigo ter um prato sem legumes e verduras em grande quantidade. O meu paladar mudou completamente, ele muda mesmo, gente. Se você acha que você não gosta, eu também não gostava. Se você acha que você não consegue ficar sem doce, sem açúcar, eu também achava que eu não conseguia. Então, a gente muda, o nosso paladar muda, o nosso corpo muda porque a gente desintoxica e a nossa mente muda, as nossas escolhas mudam. Entende? É um processo muito bonito até de ver acontecendo, né, nas participantes aí do grupo, e é uma coisa que eu vivi. E por isso que eu quis também fazer a live contando a minha história, né? Porque é um processo que eu vivi, que eu não nasci assim, né, com essa alimentação. Então é um processo que eu vivenciei e que, claro, não só por ter vivenciado, mas por todos os anos aí, né, como nutricionista, estudando e praticando, eu me sinto capaz de orientar. Mas o fato de ter vivenciado é muito interessante, porque eu sei como é que é o processo, eu sei o que acontece no nosso corpo, na nossa mente. Então é possível, a gente muda, o nosso paladar muda. O pessoal viu a live aí, legal, gente. Quem não assistiu, assiste depois, porque foi bem legal poder contar um pouquinho da minha história, falar sobre alimentação consciente, que é o que o grande objetivo, né, do grupo e de uma alimentação desintoxicante é fazer com que a gente mude essa nossa relação com a comida e que tenha uma alimentação com mais consciência. Como eu falei no início, né, não é necessariamente o que a gente come, mas também como a gente está se relacionando com aquilo que a gente come. E isso, a alimentação desintoxicante, nos ajuda a mudar esse processo de desintoxicação. Então, e é muito importante a gente poder ter a experiência de viver esse processo para que a gente possa realmente ter até a capacidade de mudar os hábitos. Porque, como eu falei, quando a gente está intoxicado, às vezes a gente realmente não consegue. A gente realmente não consegue. O paladar, a gente não consegue por causa do nosso paladar, por causa do nosso corpo, por causa da nossa mente, que também está intoxicada. Então, a gente precisa muitas vezes passar por isso. E assim, as meninas estão falando aí, né, que já participaram, a Vanessa, a Ana, não sei se estão aí ainda, que comentaram. Muita gente tem muito medo, de verdade, assim, não sei se vocês tinham, meninas, depois vamos ver as lives semana que vem também, as meninas vão comentar como é que foram. Muita gente tem receio, assim, como é que vai ser? Eu vou passar fome? Será que eu vou conseguir ficar sem isso? Será que eu vou conseguir ficar sem pão? Será que eu vou conseguir ficar sem açúcar? Gente, é o que eu falo sempre, né, para quem tá lá. Vocês são muito mais fortes do que vocês pensam, tá? Primeiro ponto, né? E a gente consegue porque a gente vai sentindo os benefícios do nosso corpo, o paladar vai mudando e porque o grupo ajuda muito nesse processo, né, Ana? O poder do grupo de estar todo mundo ali tentando o mesmo objetivo. A ideia, gente, não é terrorismo alimentar, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas durante o processo de desintoxicação, sim, a gente tem uma lista de proibidos e permitidos porque a gente está se propondo a fazer esse processo. E não dá para a gente desintoxicar comendo coisas que intoxicam, né? Então, isso é uma coisa muito importante, tá? A Ana tá falando, consegue sim. E eu quis contar a minha história também para mostrar que se eu consigo, todo mundo consegue. Não sou melhor que ninguém, né? Tem as minhas dificuldades, tem os meus mesmos processos, trago isso para o grupo também. Mas a gente consegue, só que às vezes a gente precisa de ajuda.
Pode ser que você já tenha tentado fazer processos aí de reeducação alimentar, até de desintoxicação, já tenha feito algumas dietas e não tenha conseguido. E muitas vezes falta orientação, acompanhamento. Então, durante o grupo, gente, eu tô ali, como eu falei, eu tô ali de 9 da manhã às 8 da noite disponível no WhatsApp. A gente tem lives, 2 a 3 lives por semana com conteúdo. Eu mando material em PDF quase todo dia com conteúdo que a gente vai complementando durante as lives, além de receitas. Esse grupo tem novidade, viu, meninas que já participaram? Vamos ter live prática também, vai ter mais receita, tô testando mais receitas, materiais novos. Então, é muito conteúdo, porque a gente precisa experienciar no corpo e ao mesmo tempo estar entendendo tudo, né? Então, tudo que a gente está vivenciando, eu vou explicando o porquê. Por que da gente tirar aquele alimento, o que é uma alimentação consciente, os horários da alimentação, os nutrientes, os grupos alimentares, tá? Pra gente também trabalhar nossa mente, né? Porque a mente é a primeira que quer tirar a gente do processo. Como eu falei, o corpo fica feliz da vida com o processo de desintoxicação. É tudo que ele estava te pedindo. Mas a mente fica, babá, isso aqui não é pra mim, eu não vou conseguir, você não precisa disso, é muito difícil, ou eu não consigo, mas eu não tenho tempo. A mente fala tudo isso, né? Quando a gente está num processo de mudança. Então também a gente trabalha muito essa questão da mente, não só com os materiais, para que a gente, vamos dizer assim, intelectualmente entenda o que a gente está fazendo, mas com o processo da respiração consciente, do yoga, né, do comer com plena atenção, das experiências sensoriais que a gente promove ali. Né? Tem a minha convidada, a minha parceira que trabalha comigo ali no grupo, que é a Nayana Nunelli, que é professora de yoga, é bióloga, e tem muito esse trabalho de reconexão também aí com a natureza, com o nosso ritmo natural, com o movimento, com a respiração. Então tudo isso ajuda nesse processo para que a gente trabalhe também a nossa mente para nos ajudar, para nos favorecer durante esses 21 dias, né? E claro, como eu falei, o pulmão, por exemplo, é um órgão de desintoxicação, então a respiração consciente também ajuda no processo de desintoxicação, né? Tá tudo tem uma conexão, né? Nosso corpo, nossa mente, nossa respiração estão conectados e a gente precisa trabalhar com todos esses níveis para realmente ter um processo assim de transformação, que é o grande objetivo do grupo. É um processo de transformação da nossa relação com a comida, da nossa relação com o nosso corpo, de reconexão com uma alimentação mais natural e com o nosso estado de saúde, né? De se sentir mais saudável o tempo todo, né? Não só ter aquele prazer momentâneo, como eu falei, mas se sentir bem de verdade, se sentir feliz por ser saudável. Então esse é o grande... Vai participar de novo, Vanessa? Que bom! Gente, dentro do grupo, a gente tem as reincidentes, né? Olha o nome que a gente dá. Mas não sei, acho que foi a Cris, não sei quem que veio com esse nome uma das primeiras vezes. A gente sempre tem gente participando de novo. E eu fico muito feliz com isso, porque isso mostra o quanto o processo é benéfico e vale a pena, né? E quando elas voltam, quando vocês voltam, eu sei que não é porque assim, eu preciso fazer de novo porque eu saí totalmente da linha. Até porque não existe sair da linha, não é uma dieta para emagrecer. Mas é porque vocês querem aprofundar mais e experienciar mais um pouquinho. E a cada vez que a gente participa, né? Cada vez que vocês participam, é algo novo, uma mudança nova, uma transformação nova, uma percepção nova. É algo novo que fica. Então, quem entrar aí pela primeira vez no grupo vai ver que tem gente lá que já participou outras vezes. A Andréia, que não está aqui hoje, fala que vai se formar no grupo, praticamente em todos. Porque realmente... Gente, sabe por quê que acontece isso? Porque o nosso corpo ama essa experiência. Deixa eu desligar um alarme. Porque o nosso corpo ama essa experiência. Porque é o que ele precisa, porque é o que é natural para ele, né? É o que é o estado natural dele. Então, a gente se sente, vamos dizer assim, onde a gente deveria estar. A gente se sente como a gente deveria se sentir. E por isso essa vontade de voltar e de participar de novo e de levar isso para a vida, né? A alimentação desintoxicante, como eu falei no início e para fechar, na verdade, é um estilo de vida, onde a gente tenta retomar esse... Lá no início eu falei, né, que por que a gente está intoxicado?
Porque a gente está vivendo um estilo de vida completamente distante do que é o natural para o nosso corpo, do que é o ideal para o nosso corpo. Então, cada vez que a gente se aproxima de novo nessa direção, nossas células vibram, nosso corpo vibra. E aí a gente quer se sentir sempre assim. Quem não quer se sentir sempre assim? Então, é por isso que a gente tem que levar a experiência do Alimentando a Vida, né, da alimentação desintoxicante, para a gente levar para a vida. Né? Mas quem não participou ainda precisa experienciar a primeira vez e sentir isso, porque isso vai ajudar. Cada vez que o corpo se sente melhor, isso ajuda vocês a levar isso para a vida de vocês. As pessoas até perguntam, né? Mas eu posso ter essa alimentação desintoxicante que tem no grupo para sempre? Pode, é a minha alimentação. A alimentação do grupo é basicamente a minha alimentação, porque eu sou vegana, né? Então eu não como nada de origem animal, eu não como laticínios, não como nenhum tipo de carne, isso há mais de 19 anos, né? Eu não como açúcar branco, eliminei praticamente todos os tipos de açúcar, como muito pouco, e alguns os mais saudáveis. Minha alimentação é baseada em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, alguns cereais. Eu não como trigo, é raríssimo. Eu tenho minha irmã celíaca, por exemplo, então eu tenho uma genética também. Então é praticamente... Agora eu acho que eu estou uns 6 meses sem comer nada de trigo. Então a minha alimentação é essa. Estou aqui viva, feliz, muito feliz com a minha alimentação. E é muito isso que eu quero compartilhar também. Não só no grupo, mas com essas lives, com as receitas que eu posto, com o que eu posto aqui. É que essa alimentação me faz feliz. E todo mundo pode ter essa experiência de ser feliz, comendo com prazer, mas comendo com saúde, mas tendo saúde. Não sou perfeita, fico doente também, muito de vez em quando, mas fico. Mas tô muito, vamos dizer assim, que eu tô muito melhor do que eu estava, por exemplo, aos meus 20 anos de idade. Hoje vou fazer 40 anos esse ano. E não voltaria aos meus 20 de jeito nenhum, de forma alguma, me sinto muito bem. Então eu tenho essa alimentação no meu dia a dia. Então isso é a base da nossa alimentação. Mas se você está muito distante disso, talvez seja difícil vislumbrar ter esse tipo de alimentação. Mas quando você vivencia, isso fica muito mais claro. Porque voltando, estou bronzeada, estou morando na praia. Tô mais bronzeada, né? Aquele amarelo Curitiba tá saindo. O que eu tava falando? A Vanessa tá falando. É o que falo sempre. Depois que a gente limpa o corpo, dá uma dó já de novo. Pois é. E você não tem vontade. Gente, de verdade, eu não tenho vontade. Eu não passo privação. Eu sou muito feliz com o que eu como, o que eu me como. Me dá muito prazer mesmo, físico, de paladar, e me dá mais prazer ainda e felicidade por me sentir bem, né? Por me sentir saudável, por me sentir disposta. Então é isso que eu desejo para todo mundo. E por isso que eu tô aqui, por isso que eu falo isso, por isso que eu faço grupo e que eu posto os conteúdos aqui. Então, para finalizar, então, só explicando um pouquinho mais, o Grupo Alimentando a Vida. É um projeto que eu tenho desde 2019. É um grupo que acontece 100% online. Ele basicamente é no WhatsApp, mas a gente tem também um perfil no Instagram fechado, que é só para o grupo. E tem encontros também pelo Meet, pela plataforma do Meet, tá? Então, esse grupo ele dura 24 dias, sendo 3 dias de preparação, onde eu vou passar a lista de compras, falar sobre como vai ser a alimentação, o processo e tal. E a gente tem 21 dias, onde uma das principais ferramentas é a dieta desintoxicante, que dura 21 dias. E durante esses 21 dias a gente vai trabalhar com outras ferramentas e outros processos para ajudar nesse processo de desintoxicação do corpo, da mente e de transformação nos nossos hábitos e da nossa relação com a comida e com o nosso corpo. Então a gente tem receitas, materiais em PDF, tem 3 cardápios, um cardápio para cada semana. A gente tem aulas de yoga especiais para o grupo, gravadas pela nossa professora de yoga, Nayana, exercícios de respiração, de meditação, de alimentação consciente, lives, tem 2 a 3 lives por semana, muito material em PDF. Gente, assim, é muito conteúdo, realmente, e principalmente uma vivência em grupo maravilhosa, porque são pessoas ali que estão juntas buscando isso, e cada uma partindo do seu local, de como está a sua alimentação, de como está a sua vida, gente.
Ninguém assim tem que estar com a vida em ordem e perfeita para entrar no grupo. Todo mundo vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, né? Seja falta de tempo, seja um vício alimentar, seja uma dificuldade emocional, seja qualquer coisa. Mas quando a gente está em grupo, um ajuda o outro, um fortalece o outro para continuar. E eu tô ali diariamente também com vocês. Tá? Então, esse é o grupo Alimentando a Vida. E ele vai começar, o próximo grupo começa dia 6 de maio, agora sexta-feira que vem, né? Hoje é sábado, dia 30 de abril. E o próximo grupo começa sexta-feira que vem, dia 6 de maio. Então as inscrições vão estar abertas até quinta-feira, tá? Que é dia 5, porque dia 6 a gente já começa. Aqui nos destaques, aqui no meu perfil, tem mais informações sobre o grupo. E se você quiser saber como se inscrever, só mandar direct ou mandar mensagem também no WhatsApp, tanto no meu site, então na minha bio tem o meu site, que é o alimentandavida.com.br, e por lá você consegue me mandar mensagem para o WhatsApp, e nos destaques onde eu falo do grupo, tá? No último slide, lá na última foto, tem também os meus contatos. Você pode também entrar em contato ali pelo WhatsApp ou mandar direct, porque são vagas limitadas mesmo, exatamente porque tem essa interação, eu fico disponível para o grupo. Então a gente tem vagas limitadas para participar desse grupo e ele acontece só uma vez a cada 2 meses ou 1 mês e meio, tem aí um intervalo, porque ele dura 24 dias, ele dura quase um mês inteiro. Então é muito bom, tô louca para começar, porque quando um grupo acaba sempre deixa saudade, eu me acostumo a ficar 24 dias com vocês, né, diariamente, ali o tempo todo. Então tô animada para voltar para o grupo e quem tiver interesse então é só me mandar uma mensagem, tá bom? Gente, é isso que eu queria passar hoje, falar mais sobre esse processo de desintoxicação, alimentação desintoxicante. Espero que tenha sido um conteúdo aí, uma conversa que ajude você no seu processo, no seu caminho, você entrando no grupo ou não. Espero que tenha ajudado. Obrigada a quem estava aqui ao vivo, Ana, Vanessa, que estão no grupo, o Zeca estava aí também, o Zeca Cavalcante. Enfim, obrigada a vocês que estavam aqui ao vivo nessa noite de sábado. E quem for assistir gravado também, qualquer coisa, deixa um comentário aqui, tá bom? Uma ótima noite, bom final de semana. Espero vocês no grupo Alimentando a Vida.